seu irmãos, eu vou estar aqui com mais uma gravação da leitura de mais uma lição das, das escolas bíblicas dominical. A escola bíblica dominical se realiza aos domingos, todas as manhãs, das 9h30 às 11h30 da manhã. Você é convidado. Os templos têm as suas portas abertas para todo o público. Vou estar lendo mais uma lição aqui desse trimestre segundo de 2006, que fala sobre heresias e modismos, combatendo os erros doutrinários. Agora eu vou mostrar a página onde constam cada uma das lições. Vou dar um zoom aqui na página para que vocês possam ver bem. O comentarista é o pastor Ezequias Soares. Vocês podem ver aí cada lição, que vai de 1 a 13. E caso vocês queiram, se vocês forem ver nos vídeos do canal e não encontrarem alguma leitura de uma dessas lições, vocês podem solicitar no comentário. Dessa vez eu vou estar lendo a lição 3, que fala sobre o mormonismo. Se inscreva no canal, registre o seu like, compartilhe o vídeo. Deus te abençoe. Lição 3, o mormonismo. 16 de abril de 2006. Texto áureo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Verdade prática. O mormonismo é um movimento pagão disfarçado com roupagem cristã que baseia suas crenças em fábulas e falsas conjecturas. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 a 6. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas. Leitura diária. Segunda, um Jesus estranho ao Novo Testamento. Terça, o cristianismo se fundamenta em fatos. Quarta, as fábulas profanas são nulas. Quinta, devemos rejeitar as fábulas judaicas. Sexta, o equívoco da fé do paganismo politeísta. E sábado, o evangelho anátema. Comentário Introdução. Um proeminente líder mórmon disse: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias declara-se, pelo seu nome, distinta da Igreja primitiva estabelecida por Cristo e seus apóstolos. Essa é uma confissão de que eles não são cristãos e de que sua religião é outra. Disso todos nós já sabíamos pelas suas crenças e práticas, mas esta é uma declaração direta e textual do movimento.
A estrutura do mormonismo está calcada em lendas e mitos pagãos. Tópico de número 1. Origem do movimento. Subtópico 1. Primeiras aparições. Há duas versões contraditórias da origem do movimento na sua própria literatura. Uma diz que em 1820 Joseph Smith Jr. andava preocupado por causa de uma agitação anormal sobre questões religiosas que se generalizou envolvendo batistas, presbiterianos e metodistas, quando numa visão o pai e o filho teriam dito que todas as igrejas se apostataram e seus credos eram abomináveis. Em 1823 teria recebido a visita de um estranho anjo chamado Moroni, o qual teria velado a existência das placas de ouro que deram origem ao livro de Mórmon. Subtópico 2. Últimas aparições. Em 1829 teria recebido outra visão. Nesta, afirma-se que João Batista teria conferido a Joseph Smith Jr. e ao seu companheiro Oliver Cowdery o sacerdócio de Arão. Em seguida, os dois companheiros batizaram-se um ao outro e um ao outro ordenaram-se como sacerdotes e, durante muito tempo, abençoaram-se mutuamente. Pouco depois, os dois teriam recebido outra visão, João, Pedro e Tiago, os quais lhes conferiram o sacerdócio de Melquisedeque. Em 6 de abril de 1830, Joseph Smith Jr. inaugurou o seu movimento juntamente com 5 amigos. Subtópico 3. Contradições internas. O breve relato de sua origem apresenta vários problemas e contradições. A agitação envolvendo questões religiosas nunca aconteceu. A suposta revelação de 1820 só apareceu depois de 1842. Até então, os líderes mórmons afirmavam que a primeira visão foi em 1823. Contradição essa que envolve idade, local e conteúdo. Joseph Smith Jr. foi condenado em 1826 por prática de cristolomancia. Em 1828, procurou-se filiar à Igreja Metodista, mas foi recusado pela Igreja por causa do seu envolvimento com práticas ocultistas. Subtópico 4. Testemunhos antibíblicos. Analisando essas visões à luz da Bíblia, ficam evidentes os enganos do movimento. A suposta aparição do Pai contradiz o ensino bíblico, pois homem algum jamais viu a Deus. Além disso, o Senhor Jesus garantiu que sua igreja jamais se apostataria. Quanto aos sacerdócios, doutrina mórmon, em prática ainda hoje, há distorções. A Bíblia ensina que o sacerdócio de Arão foi removido e o de Melquisedeque pertence exclusivamente a Jesus, que tem um sacerdócio perpétuo. A palavra original para perpétuo é aparabatos e significa imutável, inalterável, intransferível. Confirmando, irmãos, que desde que se encontram registradas referências bíblicas aos livros, capítulos e versículos, eu abro mão de ler para ganhar tempo, contando que
estão escritos, os irmãos podem dar pausa ou de alguma forma, né, registrar e ter as confirmações bíblicas. Continuando, tópico 2, a fonte de autoridade. Subtópico de número 1, escritos sagrados. Os mormons consideram inspirados com a mesma autoridade da Bíblia e até acima dela. O livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. O 8º artigo das regras de fé dos Mormons diz: cremos ser a Bíblia e a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Essa restrição para crer-se na Bíblia é uma maneira delicada de dizer que não se acredita nela, pois o mormonismo afirma que não pode haver tradução absolutamente fidedigna da Bíblia e chama de nécios os que nela creem. Como os muçulmanos procuram por todos os meios desacreditar a Bíblia. Subtópico 2, o livro de Mórmon. O conteúdo do livro de Mórmon nunca foi confirmado pela história e nem pela arqueologia. O texto está três mil novecentas e 13 mudanças. O texto está com 3.913 mudanças desde a edição de 1830. A maioria consiste em correção de erros gramaticais e mudanças doutrinárias. Tópico 3. Teologia mormonista. Subtópico 1. Conceitos mormonistas da divindade. Os mormons são politeístas e, como no hinduísmo, há espaço nesse movimento para inúmeros conceitos sobre a divindade. Há muitos conceitos contraditórios na literatura mormon. Às vezes usam o termo Trindade para Deus, mas também afirmam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses e que o Pai tem corpo físico como o nosso. Ensinam ainda como o homem é, Deus foi, e como Deus é, o homem poderá vir a ser. Subtópico 2, o Deus revelado na Bíblia. A Bíblia ensina a existência de um só Deus, sendo Deus um só. E que a Trindade não são três deuses, mas um Deus em três pessoas. O Deus revelado na Bíblia é Espírito, e Espírito não tem carne e nem ossos. Deus é Espírito infinito e o Criador de todas as coisas nos céus e na terra, e que além dele não há outro. Homem, entretanto, é limitado e criatura. Não é e nunca foi Deus. Nem Deus é e nunca foi homem. Subtópico 3, o outro Jesus. O Jesus do mormonismo é casado e polígamo. Não nasceu de uma virgem e é irmão de Satanás. Os mormons afirmam que as bodas de Caná da Galileia era o casamento de Jesus com as duas irmãs Maria e Marta, e que ele foi gerado de pai humano como qualquer homem. Este, certamente, não é o Jesus que pregamos. Eles, na verdade, querem sancionar suas práticas polígamas. Com isso, querem mostrar que são imitadores de Cristo. Todos esses conceitos mormonistas sobre o Senhor Jesus
são uma afronta ao cristianismo. Subtópico de número 4. O Jesus que pregamos. A Bíblia diz que Jesus e seus discípulos foram convidados para as bodas de Caná, e ninguém pode ser convidado para o seu próprio casamento. Isso por si só reduz as cinzas e os argumentos dos mormons. A Bíblia ensina explicitamente que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Irmãos, mais uma vez eu quero dizer, segue as referências bíblicas e eu deixo de ler para ganhar tempo, mas confirmo e estou esclarecendo. Estão aí as referências, cada um de nós podemos usá-las confirmando na Bíblia Sagrada. Nada há de Satanás em Jesus. Pelo contrário, Jesus é Deus verdadeiro, incomparável e singular. Tópico de número 4. Outras crenças e práticas. A salvação mormon. Creem numa salvação geral onde os não mormons são castigados e depois liberados para a salvação. E numa individual, obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e às ordenanças. Tais ordenanças consistem na fé em Jesus, no arrependimento, no batismo por imersão e a imposição de mãos, além de outros requisitos como aceitar a Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Acreditam ainda na existência de pecados que o sangue de Jesus não pode purificar. Subtópico 2. O verdadeiro Salvador do mundo. O seu Jesus não precisa de co-salvador. A Bíblia ensina que ele é o único Salvador. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras, mas somente pela graça, mediante a fé. Existe apenas uma salvação, e ela está à disposição de todos os seres humanos. Subtópico 3. Outras crenças e práticas exóticas. O batismo pelos mortos e o casamento para a eternidade. Trata-se de um batismo por procuração, visto que sua crença exige o batismo para a salvação. Assim, os mormons batizam os entes queridos já falecidos. Eles têm interesse especial em genealogias para batizar seus antepassados. Realizam no templo a cerimônia de selamento para a eternidade, cujos cônjuges prometem não contrair novas núpcias na viuvez. Esse casamento é para o casal encontrar-se no céu com o propósito de gerarem filhos deuses para povoarem os planetas, similar à mitologia grega. Subtópico 4. Resposta bíblica. A Bíblia nos ensina a rejeitar as fábulas e genealogias. O batismo pelos mortos é prática pagã. O casamento foi estabelecido para os filhos desse mundo, disse Jesus. E no mundo vindouro não hão de casar, nem ser dados em casamento, porque não podem mais morrer, pois serão iguais aos anjos, filhos da ressurreição. Conclusão. Os fatos apresentados em nossa lição mostram que se trata de um movimento religioso alienado da Bíblia, com fontes de autoridade calcadas em fábulas e lendas. O Jesus apresentado não é o mesmo revelado no Novo Testamento. O mormonismo está, portanto, edificado sobre um fundamento falso. O ganhador de almas deve estar sempre preparado para a evangelização dessas pessoas
porque elas precisam conhecer o verdadeiro Jesus. Questionário. Questão 1. Onde está calcada a estrutura mormonista? 2. O que significa sacerdócio perpétuo? 3. Quantas mudanças já aconteceram no livro de Mórmon, desde a sua primeira edição em 1830 até a atualidade? 4. Qual a resposta bíblica para a doutrina mormonista do homem-Deus e de o Deus Pai ser de carne e ossos? Questão 5. O que a Bíblia diz sobre o batismo pelos mortos e o casamento para a eternidade? Assim, irmãos, graças a Deus, concluímos a leitura de mais uma importante lição das escolas bíblicas dominical. Escola esta realizada nos templos das igrejas Assembleia de Deus, todos os domingos, das 9h30 às 11h30. Você é convidado. As portas dos templos estão abertas para todo o público. Pai do Senhor, Deus nos abençoe, no nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.